eu vou gravar as aulas, tá? Quando a gente... o Canvas tem como gravar também, não tem? Acho que tem. Tô na dúvida agora. Oi, pode falar. Quem quer falar comigo? Não? Ninguém? Tem, sim, tem. Aí eu vou tentar gravar pelo Canvas, porque quando a gente for ter aula normal, eu vou dar aula pelo Canvas mesmo, né? Para ficar melhor. Agora, quando for aula de discussão, eu acho que o Zoom vai ser muito melhor. Vocês também acham? Então, assim, eu acho que a gente pode tentar, tá bom? Professora. Pode falar, Peixinho. A Marielle está querendo falar. Cadê a Marielle? Tá aqui. A Marielle, ela é obediente. Porque ela não fica destravando o mute sem eu dar a palavra. Só que eu não tô conseguindo tirar o mute da Marielle. Marielle, você que tem que habilitar o seu microfone aí. Tá bom, Marielle? Não sei se você tá me ouvindo, se você não tá me ouvindo. Vou mandar uma mensagem aqui. Ó, vai acabar minha internet, ó. Minha luz aqui tá oscilando. Vocês viram que minha luz piscou? Ó, de novo, ó. Sei não. No Castelo também não pode chover que começa a oscilar as luzes, né? Eu moro no Castelo. Eu sei. Eu já tinha falado Emily. isso? Eu já tinha falado que eu moro no Castelo? Falei, como é que você sabe que eu moro no Castelo? Pois Tô é, te observando, está o quê? Barreira não acabou a luz, não. Pois é. Não, Naira? Barreira é essa, que acabar a luz, nossa, quebra o pau. Professora, tá pagando a conta de luz, não? Que vergonha. Tá vendo, gente? Péssimo exemplo, né? Dando mau exemplo aqui pra vocês. Mas no Castelo Ouro Preto não pode chover que a luz acaba mesmo. Não, aqui é demais. E eu morro de medo de ficar presa no elevador do meu prédio, gente. Morro de medo. Porque toda hora, quando tá tudo bem, tipo assim, a luz acaba a qualquer momento, entendeu? Do nada. Aí eu falo assim, nossa, imagina se um dia... Uma vez eu fui dar aula, né? Antes da aula, eu fiquei presa por alguns minutos. Mas assim, foi... Não foi na nossa turma. Mas foi terror, né? Enfim. Pessoal, então, primeira coisa que eu queria falar era isso. Essa flexibilização. Então, assim, eu quero ajudar vocês. Eu não quero que vocês vejam essas aulas como um terror, né? Ah, meu Deus do céu, a professora vai dar aula, vai dar debate. Não, a ideia é essa mesmo, tá? A ideia é que a gente... E eu falei até isso com a coordenadora do curso, a Consolação, falei assim, olha, eu me sinto assim responsável também de enfrentar com vocês isso. Tipo assim, avançar, sair da zona de conforto também, sabe? Avançar, buscar aceitar que as tecnologias estão aí e vamos tentar. Vamos tentar. Se não funcionar, não funciona. Mas eu acho que a gente também tem que sair da nossa zona de conforto, entende? A gente tem que se organizar. O que eu fiz depois disso? Eu fui lá no Canvas, não sei se vocês viram, mas no próprio Canvas eu já fui atualizando mais ou menos a nossa disciplina. Eu coloquei dentro de módulos, você viu? Vocês viram? Não sei se vocês tiveram essa curiosidade de abrir a nossa disciplina, mas eu coloquei, então, dentro de módulos, eu organizei as aulas de março e, a partir de agora, eu vou organizando todas as nossas aulas. Aquelas aulas que forem dadas, né, que já foram dadas, que eu não gravei, não tem como eu colocar. Mas as aulas que eu for gravar a partir de agora, eu já vou anexar o link do YouTube no Canvas. Então, quem, por exemplo, não conseguiu assistir, não conseguiu acompanhar aqui as aulas, eu vou poder vincular, por exemplo, o próprio Zoom, na verdade, eu vou passar para o YouTube e depois vincular o link do YouTube no Canvas. Ou seja, não é fácil, assim, né? A gente acha que tudo é muito fácil, mas não é. Então, eu gravo aqui, tem que baixar, depois fazer o upload no YouTube, depois passar do YouTube para o Canvas. Então, eu vou fazer isso também para todo mundo que não conseguir acompanhar as nossas aulas, tá bom? Então, a minha tentativa é da gente fazer de forma com que ninguém fique prejudicado. Tatiana, Olá, Bia. me tira uma dúvida aqui. Claro. Porque eu não estava acompanhando as aulas anteriores.
Aí o que foi passado pra gente no grupo, Aham. e que você já tinha passado, como eu te mandei no e-mail, no e-mail, foi que você pontua por participação nas aulas, né? Na verdade, não. Na verdade, isso foi o que a gente tinha combinado antes disso tudo acontecer. No último Então é dia. isso que eu fiquei super preocupada. Eu falei, pronto, Não. e agora Não, é porque assim, antes do regime ser remoto, sim, você a tinha gente. dito Eu que falei era assim, as então aulas vocês vão vir. presenciais. Exato, falei, vocês têm que, né, aparecer aqui para a gente poder discutir. Agora, eu sei, obviamente, que não vai ser possível eu pontuar a participação de vocês dentro aí da nossa dinâmica de apresentação de grupos. O que, pessoal, e aí vai ser um comprometimento de vocês, o que não sugere que vocês Que não possam não precisa assistir participar. nossa aula, Sim, né? é o que eu te falei. Quando eu conseguir a internet, ok, essas condições que você já tinha dito no início da aula, Aham. que compromete o aluno estar ou não presente na videoaula. Aí é isso Uhum. que eu fiquei assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? A gente chegou até a passar a expressãozinha, como que ia acontecer, como que ia ser, porque ia ser pontuado como falta, participação, nota. Aí eu fiquei pensando sobre isso, mas aí você Na já. verdade, eu acho que vocês que, assim, se confundiram mesmo, porque a gente tinha combinado em sala de aula, né, que parte da pontuação deste trabalho eu daria, assim, teria uma alteração individual de um aluno para o outro aluno, se aquele aluno não comparecesse, não viesse. Porque, gente, o Sim, que eu percebo, né? Principalmente quando a gente tem dinâmicas de debate, o que eu percebo é, o grupo vai lá, ele apresenta, e depois ele nunca mais volta para assistir os outros grupos. O que é muito chato, né? Porque, poxa, que sacanagem. Quer dizer, todo mundo privilegia os primeiros grupos, assiste os primeiros grupos e depois não vai assistir os outros é grupos, verdade. né? Então, o que eu quero combinar com vocês a partir da próxima aula é isso. Então, o primeiro grupo, eu não sei exatamente qual é o assunto. Quem sabe me falar, Tairine, sabe? Peixinhas? É o meu grupo e o da É o Tairine. nosso. É o aborto Nosso é de sobre o anencéfalo. nosso. Isso, Beleza. Feto nem o sei. nosso vai ser, o delas vai ser a favor e o nosso vai ser contra. Perfeito. Então, assim, o que vai acontecer? Perfeito, não. Não, perfeito, porque esse Nossa, assunto é maravilhoso, super legal essa discussão. O nosso vai ter que ser Dentro do grupo já teve argumento contra o divergências. aborto anencepálico, eu acho. Exatamente. professora, nós Ah, já discutimos em grupo, nós já debatemos em grupo. e Eu, inclusive, pedi para as meninas para não participar. Isaías, você lembra o que a gente falou, né, Isaías? Que depois todo mundo ia ser amigo, todo mundo ia ter que dar um abraço um no outro, porque não. Abraço não, coronavírus. Né? Pois é, então, agora a gente não vai poder mais dar o abraço. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que essa dinâmica, ela não é pessoal, né? Eu quero que vocês entendam isso desde o início. Eu sei que eu posso ter um posicionamento diferente do seu, e ainda, de acordo com a dinâmica que eu trabalhei com vocês, não necessariamente o posicionamento do meu grupo, do meu trabalho que eu vou apresentar, reflete o meu posicionamento pessoal. Mas a gente tem que entender isso, né? A própria profissão de vocês leva a isso também. Quer dizer, a pessoa ela tem que saber ali chegar a uma imparcialidade daquilo que ela acha que é certo, daquilo que de fato vai ser a melhor alternativa ali para aquele problema. No caso, são grandes temas de repercussão social, né? Que trazem aspectos religiosos, aspectos morais, né? Que são sim polêmicos, senão não teria escolhido esses temas. Claro que eles são polêmicos, a ideia é que tenha polêmica, mas o que eu quero é que vocês consigam trazer, primeiro assim, a apresentação dos temas com qualidade, né, para poder primeiro apresentar para as pessoas o que cada grupo vai falar, e depois as discussões. E aí, Bianca, para você, inclusive, já tirar aí uma dúvida sua, meu grupo vai apresentar, mas a internet daqui da minha casa caiu. Foi o que eu falei com vocês, que vocês poderiam ter representantes, né?
escolher aí 2 ou 3 representantes, porque caso aconteça de uma ou outra pessoa não tá ali disponível, tá tudo bem. O grupo vai apresentar da mesma forma. Né? Eu não vou poder ter aquela desculpa, nosso grupo não vai apresentar hoje porque fulano tá com coronavírus, Deus me livre e guarde, né? Mas eu falo assim, fulano tá doente, fulano não pode. A gente vai ter que seguir aqui o nosso cronograma, tá bom? A não ser que todos nós adoeçamos juntos, né? Aí tá queimado, pelo amor de Jesus. Tá repreendida, né? Sai fora. Falar. E eu falei assim que eu pelo menos estou ficando bonitinha dentro de casa, né? Meus pais são mais idosos e minha sogra também, então eu tenho tentado ter essa responsabilidade, porque eu tenho filho e tudo, então a gente está bem em regime domiciliar mesmo, a gente não sai aqui de casa para nada. Meu marido tem 20 dias que ele está dentro de casa e eu saí sexta-feira para dar aula para vocês, depois eu nunca mais saí de casa. Quer dizer, obviamente que a minha profissão, né, como eu sou professora e advogada, eu consigo fazer isso de dentro de casa. Mas eu falei, gente, que a maior injustiça é se pessoas que estão obedecendo quarentena ficar doente, né? Não dá um sentimento de injustiça? Porque você fala assim, cara, eu já tô privando a minha vida, já tô deixando de fazer milhões de coisas que eu preciso fazer, né? Tipo assim, coisas de, até ir em banco, né? Que a gente tá deixando de fazer. E a nossa responsabilidade agora, ela é maior ainda, porque diante desse retrato social que as pessoas não estão levando a sério... Não estão. Gente, vocês viram? Assim, eu passei de carro na frente do BH, ali no bairro Padre Eustáquio. Meus pais moram no Padre Eustáquio. Aí eu passei de carro na frente do BH, o tanto de velhinho conversando fiado na porta do BH Supermercados não está no gibi. Então, eu não sei se é por falta de informação, porque não é possível que a mídia fala isso 24 horas por dia, né? A televisão, a mídia só fica falando de coronavírus, mas as pessoas não estão levando a sério. Peixinho, deixa eu te dar a palavra, porque já tem um tempão que você está com a mão levantada. Fala aí, depois eu continuo. Professora, eu não sei, a Mari ela queria falar, eu creio que o assunto dela diz respeito ao nosso trabalho, então eu vou aproveitar que ela desapareceu e vou falar. Mas é o seguinte, me parece que ela enviou, eu não sei se foi o seu e-mail, mais ou menos uma construção da nossa parte escrita, né? Ou seja, tipo assim, aonde a gente vai se embasar para poder levar o debate. E o nosso grupo é primeiro. E você não deu nenhum retorno. Então, eu queria saber Foi hoje? como que fica. Não, já tem mais dias. Então, ela mandou pra gente. Eu não recebi. Porque ela mandou pra gente essa parte escrita, eu acho que foi semana passada. Então, assim, e desde então a gente não teve nenhum retorno. E como não? Porque, na verdade, teoricamente, o nosso grupo estaria apresentando hoje, né? Agora. Então, aí você mudou as datas, a gente passou para a próxima quarta. E a gente precisa mais ou menos ter uma noção que a gente está indo para o caminho certo, porque é complicado você construir construir um debate sem ter certeza da base que a gente está usando. Mas tudo bem, eu entendo, Peixinho, mas eu também, eu entendo, mas não concordo, tá? Porque são assuntos que demandam de vocês o estudo mesmo, né? E eu quero, na verdade, ouvir de vocês. Eu não gostaria de ter que, assim, nem influenciá-los qual o caminho que vocês deveriam seguir, né? Então, assim, eu posso até ler, posso até ver se vocês estão no caminho certo. Acho que vocês não me mandaram para algum e-mail certo, tá? Então, assim, aí vocês têm que mandar pelo SGA ou pelo meu e-mail pessoal, o que for, mas eu não recebi nada, não, por isso que eu não dei o retorno. Normalmente eu dou o retorno, assim, 1 dia, 2 dias depois. Eu olho e-mail. Hoje eu não olhei e-mail, então por isso que eu perguntei se foi hoje. Mas eu não gostaria, tá, de ter que, assim, eu quero que vocês tenham segurança de ir ao debate com aquele raciocínio que vocês mesmos estão construindo. E não precisa, pessoal, isso é muito importante, não precisa ficar preocupado se vocês estão certos ou se vocês estão errados. É um debate.
E esse debate, você vai apresentar, vamos supor que a sua argumentação esteja ruim, tá? Que você está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. O outro grupo vai pegar exatamente na sua falha. Então, seria até uma certa injustiça, né? Eu pegar um grupo e falar assim, olha, fala isso, fala aquilo, fala aquilo e fala aquilo, sendo que o outro grupo, ele está esperando o quê? Que você realmente lance um argumento errado para ele poder bater em cima desse argumento, né? Então, eu acho que é uma construção de vocês. O assunto vai ter que vir por vocês, tá bom? Isso fica o recado para todos os grupos. Eu gostaria que vocês pesquisassem, que vocês compreendessem qual é o ponto mais importante aí da discussão, né? Já dei algumas dicas, né, para vocês que estavam presentes na sala, lá na sexta-feira em sala de aula, eu dei muitas dicas sobre alguns pontos, né? Por exemplo, quando a gente falou do grupo que ia falar da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová, né? Não sei se tem alguém aqui do grupo, mas o que eu falei? Olha, aí, ó. Ou seja, você tem que fazer o quê? Então, presta atenção aí que já é uma dica. Que é equiparar o direito à vida, né? Que é tão essencial o direito à vida, o direito, né? Um direito fundamental a nível constitucional, mas também existe o direito de quê? De liberdade religiosa, existe o direito constitucional de liberdade de crença. Quer dizer, se eu tenho liberdade para escolher a crença que eu quiser, né, para seguir a religião que eu quiser, seja ela institucionalizada ou não, que eu posso ter a minha crença individual também, mas, então, assim, eu me pertenço a uma comunidade que é, né, Testemunha de Jeová. E dentro dessa comunidade, o argumento é que o sangue ele tem que ser puro e, no caso, a transfusão de sangue, ela tira essa pureza do sangue. Por que eu não posso exercer a minha crença livremente, né? Ou seja, então, no seu grupo especificamente, eu preciso debater o direito à vida com o direito da liberdade de crença, sabendo que ambos os direitos, eles são constitucionais, ou seja, eles estão hierarquicamente iguais, né? Não existe um direito que tenha uma força maior do que o outro. E aí? E aí eu vou dar um outro exemplo, que é uma situação atual que a gente está vivendo, que é o quê? Eu tô lendo aqui, gente, que culpa dessa carniça desse presidente, Zé Maurício falando. Eu tô lendo, de vez em quando eu esqueço um pouquinho o chat aqui, mas de vez em quando eu venho para o chat, tá? Pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Igual eu comentei aqui no início, nosso grupo já teve até um pequeno debate. Eu não me sinto confortável em participar dessa apresentação. Então, eu pedi para as meninas que eu ficasse como redatora. Okay. E aí vem uma dúvida em relação a essa redatora. Eu queria saber, assim, eu vou estar presente, eu vou estar online, isso é tranquilo, eu só não vou entrar no debate, porque realmente é uma coisa que vai contra, né? Não tenho nem como argumentar, desculpa. Tudo bem. Mas aí eu queria saber, em relação a princípios, desculpa, volta. Em relação ao redator, o que eu vou ter que fazer? Por exemplo, o redator, ele vai ser a pessoa que vai estar responsável pela parte escrita depois, ou por um acaso, ali no momento do debate, seria uma pessoa que está mais mesmo para poder anotar os argumentos, para construir depois uma parte escrita. Perfeito. Tipo um escrivão. Uhum. Eu achei sua pergunta, ela era pertinente, e eu já vou falar isso para todas as pessoas aqui presentes. O grupo de vocês são mais ou menos 4, 5 pessoas, né? Ou seja, não são grupos de 10 pessoas, em que cada um pode ter uma função muito bem definida, muito bem específica. Obviamente que vocês têm que se ajudar, né? Mas o que eu falei é o seguinte, olha, igual o exemplo da Peixinho mesmo, eu não me sinto confortável em apresentar. Então, eu vou fazer o quê? Na aula que o seu trabalho for ser apresentado,
Vocês lembram que na parte escrita tem uma parte que é um resumo dos argumentos que foram apresentados pela outra parte. Então, se essa parte vai ter que estar lá no trabalho escrito, vocês concordam que tem que ter uma pessoa realmente, durante o debate, preocupado em anotar todos os argumentos que foram levantados pelo outro grupo? Tem, né? Então, se vai ser você, no caso, vai ser você. Ótimo. Agora, isso tira a responsabilidade das outras pessoas de participar da parte escrita, da pesquisa, da finalização do trabalho, né, da correção, da sistematização do trabalho? Eu acho que não, porque aí você está sobrecarregando uma pessoa só, né? Então, o que eu faria? Eu teria uma pessoa do grupo responsável por fazer essa anotação desses argumentos que são apresentados pela parte contrária. Outra coisa, lembrem que eu acrescentei um quinto ponto, né? Que é o quê? Todos os trabalhos escritos terão uma quinta parte, que é um breve resumo do que foi discutido nos outros grupos, nos outros trabalhos. Ou seja, talvez seja você também que vai ter que virar e falar assim, então vamos, sei lá, a liberação da maconha. No dia do debate sobre a liberação da maconha, foram apresentados esses argumentos a favor e esses argumentos contrários, né? De modo que o grupo que falou a favor teve muito mais argumento do que o grupo que falou contrário, enfim, colocar as percepções. Então, é por isso que eu falei que vocês vão ter que estar presentes nas nossas aulas. Mesmo que tenha outros grupos apresentando, como que vocês não vão estar presentes nos outros grupos, né? Sim. Então tá, uma pessoa só vai... vamos combinar aqui no grupo que uma pessoa só vai fazer esse relatório. Tá, tudo bem, só que você está perdendo a discussão, você está perdendo o crescimento, você vai deixar de compreender temas que são relevantes, temas importantes e super, né, discutíveis aí, que a gente vai ter realmente a apresentação de argumentos contrários aos nossos posicionamentos pessoais, e é o momento da gente se tornar melhores, da gente se tornar conhecedores de assuntos, né? Então, a minha proposta vai muito mais do que pontuação, né? Se eu pudesse, já dava o total para todo mundo. Se eu tivesse certeza que todo mundo vai se envolver, vai participar, vai fazer com que a coisa funcione, eu já dou pontuação para todo mundo e tá tudo bem, né? Só que eu acho que, infelizmente, na faculdade a gente precisa de ter essas dinâmicas de pontuação, né? Para todo mundo participar, mas o crescimento é de vocês. Então, aquele que vai estar mais envolvido, ele vai crescer mais do que o que não vai estar nem aí, né? E eu acho que a dinâmica é essa. Mas, já falando o seguinte, dividam aí as suas funções. Professora. Pode falar. Tem Depois outra eu passo a pergunta. palavra para Renata, tá, Renata? Aguenta aí um pouquinho. Pode falar. Desculpa aí. Outro ponto que a gente chegou a discutir um pouco em grupo é se a gente tem que se posicionar como cidadão, sei lá, nem sei como que, ou se a gente vai ter que se posicionar como assistentes sociais. Tá, não, na verdade, assim, a posição, igual eu falei, vocês já receberam a posição que é contra ou a favor, né? Por favor. Sim. Então, a princípio, você mesmo que pessoalmente você já seja contra e seu grupo caiu a favor, ixi, beleza. Aí já vai partir de uma imparcialidade. Beleza. No último tópico do trabalho escrito, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que falar, olha, né, então nosso tema é a favor do aborto de fetos anencéfalos. Eu sempre fui contra, mas depois que eu estudei, depois que teve essa discussão, depois que teve esse trabalho, eu passei a ser a favor. Contra. Ou então não, eu sempre fui contra e o estudo, a pesquisa do trabalho me mostrou que eu deveria continuar sendo contra. Ou então, 3 membros do nosso grupo
realmente é a favor e um membro ainda permanece contrário à questão. Enfim, essa conclusão vai ser uma conclusão que vocês do grupo vão ter, que pode ser diferente de um grupo para outro, tá? Não acho que é como assistente social. Eu acho que é realmente uma opinião pessoal que vocês podem ter trocado de posicionamento ou não. Por exemplo, às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, eu sempre fui contra a liberação da maconha. Mas depois que o grupo apresentou esse argumento, cara, eu fui convencida. E eu acho que a nossa intenção aqui, o nosso trabalho é esse convencimento mesmo. Então, por isso que eu acho que vocês podem trabalhar e podem vir trabalhos muito bons, hein, pessoal? Né? Não fica aí no meia boca, não, porque eu acho que tem muita coisa boa. Vou passar a primeira palavra aqui para Renata, porque ela já está com a mãozinha levantada há um tempão. Tá, Renata? Professora, é porque Pode eu falar. perguntei no chat já. Tá. Eu faltei que você deu essas orientações. Aí eu até tinha te perguntado se você ia dar essas orientações por escrito, do que tem que fazer. Eu não passei por escrito para vocês, não? Não, é isso que eu ia falar. Tá, Na então última aula, você ficou de enviar e não enviou pra gente. Não, e tá pronto, tá feito. Na verdade, foi só então a falta de envio mesmo, porque eu já escrevi, já coloquei no arquivo e eu não mandei. Que na verdade é a estruturação do trabalho. Exatamente. Que vai ser o debate. Vai ser 15 minutos para um grupo, 15 minutos para outro grupo. Depois a réplica, que é 10 minutos para um grupo e 10 minutos para outro grupo. E depois a tréplica ou considerações finais, que são 5 minutos para um grupo, 5 minutos para outro grupo. A partir daí, eu vou abrir para as perguntas das pessoas, porque toda vez as pessoas querem também perguntar, fica com alguma dúvida. Eu fico coçando a mãozinha, porque um monte de coisa que vocês falam eu quero fazer minhas observações, então a gente vai dar um momento também para essas perguntas. Até para vocês, um grupo, perguntar para o outro grupo também, né? E aí, essa vai ser a dinâmica da parte oral. E eu vou sendo administradora do grupo, obviamente que eu vou falando, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos e tal. Segunda coisa, a parte escrita. Eu já tinha explicado para vocês em sala de aula como que seria. Por isso que talvez eu passei no quadro, eu lembro que eu passei no quadro. Por isso que eu não fiquei talvez muito preocupada em mandar para vocês orientação. Mas eu vou mandar então hoje para vocês fazerem. Como que vai ser? Basicamente são 5 partes o trabalho. Uma parte que é a apresentação do tema e dos argumentos de vocês. A segunda parte, que é feito pelo relator aí, né? Que é quais foram os argumentos apresentados pelo outro grupo. Atenção, não são os argumentos que existem contra, são os argumentos que o outro grupo apresentou, né? O que eles trouxeram aqui para a sala de aula? A terceira parte do trabalho, eu já até esqueci, vamos lá. A terceira parte do trabalho é um pequeno relatório sobre todos os outros grupos, né? Quais foram os assuntos trabalhados, quais são os argumentos. É um pequeno relatório, gente, é 1, 2 parágrafos, não são páginas de trabalho. É 1 ou 2 parágrafos falando sobre a discussão. Por fim, a conclusão. Lembrei. Porque primeiro tem a introdução, tá, gente? A primeira parte de tudo, antes dos seus argumentos, é a introdução, tá? A introdução de vocês duas. Vocês duas aí que ficam conversando fiado. Vocês estão me distraindo aqui. A introdução, vocês vão apresentar o tema. Então, pensa lá, aborto de fetos anencéfalos, né? Então, primeiro vocês vão falar o que é o aborto de fetos anencéfalos, independente se o assunto, se o seu grupo é a favor ou se o seu grupo é contra, mas primeiro vocês vão apresentar o tema. E, por fim, por último, a conclusão, né? A conclusão que é qual foi o posicionamento do grupo mediante toda a discussão levantada. Quer dizer, 4 eram a favor e agora a gente é contra, então 2 continuam a favor, 2 continuam contra, enfim, aí vai ser de cada um. Beleza? Vou passar agora a palavra para a Luana, tá, Luana? Vamos lá, pode falar.
A senhora já respondeu. Era um negócio do corpo do texto mesmo, Tá? sobre introdução, conclusão, que tinham perguntado no chat. Uhum. E aí eu ia falar porque a Rafaela anotou, e eu lembro, a senhora não passou no quadro, não. A senhora editou pra gente. Mas eu passei no quadro, não passei? Passou não, linda. Passei. Só editou. Vocês não copiaram, mas eu passei. Não. Você editou, eu lembro que eu tava falando com a Rafaela assim, copia aí. Porque eu fui editando e fui escrever, mas eu fui fazendo assim, introdução, eu fui passando um esqueminha no quadro. Não. Eu acho que não. Não. Eu acho que foi meio assim, você soltou o trabalho, É jogou a porque- bomba é, na isso- nossa mão e acabou a aula. Foi isso. Não, é porque você foi falando sobre a introdução, tanto que tá assim, se tem, como é que fala? Se é aprovado pelo STF, não sei o que, a gente foi anotando, mas foi mais ditado mesmo. A gente tem escrito e por isso que eu acho que algumas pessoas talvez não tenham. Que não tenham porque prestado não atenção. passou E não no prestaram quadro. atenção na aula, no dia da aula, ficaram voado lá, conversando fiado. Igual elas estão conversando fiado aqui agora, né? E depois vai falar que eu não Pode ser. expliquei, que eu... Aí, enfim, né? E aí começa. Ainda bem que não tá falando de mim. Para alegria de vocês, eu já fiz esse esquema, porque eu realmente pedi para a Tairine, falei para alguém me lembrar de mandar. O problema é que você não mandou o esquema e o trabalho já é quarta. Isso atrapalha a nossa saúde mental. Não vem que não tem. Sabe por quê? Falei com todo mundo que a parte escrita do trabalho vai ser só para quase daqui um mês, né? Quer dizer, só para quando todos os grupos tiverem apresentado. Fica perdida, tadinho. Porque você fica me desconcentrando o tempo todo. O tempo todo você fica me desconcentrando. Professora, você falou que ia tomar uma com nós hoje, hein? Hoje não falei hoje, falei quando alguma coisa, não lembro quando a quarentena acabasse. Não foi, Isaías, dá uma olhada pra gente, Isaías. Tá todo mundo querendo ver você. O Zazá também tá tomando uma. Ele tá ali, só quietinho, ele só ouvindo, né, Isaías? Você tem que me defender, Isaías. Você fica deixando essas meninas aqui tripudiar em cima de mim, falar que eu não expliquei o trabalho. E vocês ficam contra a minha memória, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu só quero falar o seguinte, Isaías tá no WhatsApp também conversando com a gente. Eu até sei o que vocês estão conversando, mas eu vou fingir de boba. Tá? Ixi, peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Então, né? Porque o meu áudio deu uma cortada aqui. Enfim, pessoal, então o que eu vou fazer? Já são quase 10 horas da noite. Eu vou mandar para vocês agora o esqueminha. E aí vocês podem, enfim, dar uma lida, dar uma discutida ainda. Mas o trabalho, se não me engano, são 5 dias que a gente vai apresentar, né? Então vai ser dia 8 de abril. Depois no dia 15 de abril. 17 de abril, 22 de abril e 24 de abril. O trabalho vai ser, a parte escrita, vai ser para o dia 29 de abril, gente. Tá? Hoje é dia 3, 29. E eu não tô... Nossa, professora, não tem como você adiar pelo menos mais uma semana, não? Não tem nada que eu passo para vocês não reclamam. Porque nesse dia a gente tem entrega do trabalho da Raquel. E ela já é louca, a gente já fica doida com o trabalho dela. 170 páginas que ela pediu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E o trabalho multidisciplinar? Então, a gente vai entregar o trabalho multidisciplinar no dia 26, o da Raquel no dia 29 e o seu no mês seguinte, pelo amor de Dadá. Não, tudo bem. Aí tudo bem. Aí eu vou aceitar aí pro dia. Então, vamos já marcar pro dia 6 de maio. Pra junho. Tá? Não, sabe por quê, gente? Porque é o seguinte. Eu combinei que eu ia passar uma pontuação maior nesse trabalho, não foi? Então, a minha preocupação é a gente ficar jogando pontos demais pro final do semestre. Estendendo o prazo. Isso. Depois a gente vai ter 100 pontos aí que a gente vai ter que distribuir. Então, vamos raciocinar o seguinte, que, beleza, justificando aí porque você já tem o trabalho interdisciplinar, então
querendo ou não, isso interfere na minha disciplina também, mas não fiquem com essa tendência de ficar jogando as coisas pra frente, não, porque depois as coisas só acumulam e é pior. A gente fica doidinho no final do semestre, tendo que fazer prova online depois. Pode falar. Aqui, então eu tô com o calendário aqui em mãos, agora falando sério. Porque eu estava na reunião, né, dos professores, isso. E aí, então, a gente marcou para o dia 26. Se o seu puder ser, em vez do dia 29, aí, no caso, a sexta-feira, dia 1º, a gente não teria aula. Se puder ser para o dia 6, inclusive, existe uma proposta da PUC enquanto a apresentação do TI. Então, assim, a PUC acredita que a gente volta no final de abril. Então, assim, se for o caso, a gente pode até depois, até programar. É claro, a gente entrega o trabalho para você no dia programado, no dia 6, que eu estou falando. Mas, se for o caso, a gente pode até depois ter um dia para a gente debater isso pessoalmente, que nós vamos voltar. Uma hora a gente volta. Eu não vou... O TI, ele não tem a apresentação programada ainda, entendeu? Só temos a entrega da parte escrita. Entendeu? Então, assim, eu creio que a gente vai voltar. Uma hora a gente volta. O que acontece? Eu não sei, eu não quero dar uma opinião que, assim, vai ser, vamos voltar semana que vem, final do mês, e depois a PUC vai decidir diferente, né? Ou falando para voltar, ou falando para não voltar. E o que acontece? A gente não está nas nossas mãos, né? A grande verdade é porque as coisas a gente não sabe se vão melhorar daqui para frente ou se vão piorar. Né? Pode falar, Bia. O meu sobrinho acabou de falar que lá na UFMG as aulas voltam só em agosto. O que a comunidade acadêmica tá acontecendo, né? Como algumas universidades, a maioria delas, conseguiu adequar o ensino ao regime remoto, né? Então, a aula está correndo normal. Então, não tem aquela preocupação de, nossa, vamos ter que estender o calendário, né? Vamos ter que dar como aula, igual no ensino público de ensino médio, ensino fundamental, eles estão parados. Então, o que vai acontecer com eles? Vai ter que vir um monte de sábado letivo, vai ter que estender calendário, enfim, a gente não sabe o que isso pode acontecer. Mas, a gente tem várias informações, né? Eu tenho tido informações, por exemplo, hoje mesmo, eu atendi uma cliente que trabalha numa multinacional e que a empresa deles já estão preparados, eles estão se preparando para ficar 3 meses, né, de trabalho remoto, no mínimo aí. Eu tenho um congresso em agosto, na primeira semana de agosto, que era nos Estados Unidos e que foi cancelado. Então, assim, em agosto. Então, é muito legal, assim, a gente tem que ter uma expectativa boa mesmo. Eu quero que a gente consiga voltar. Que possa voltar. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ser realista, né? Infelizmente. E imaginar que, querendo ou não, a educação, principalmente escola, a gente fica muito vulnerável, né? Os alunos, a gente fica ali dentro de uma sala de aula com 60, 70 alunos. Então, e circula muita gente nas nossas comunidades, né, acadêmicas. Então, a gente tem que se resguardar mesmo. Não sei como que vai ser isso, não está nas minhas mãos dizer, né? Hoje mesmo eu ouvi o dono daquela escola da Maple Bear, né? Quer dizer, ele é o dono da escola lá no Canadá, e as escolas estão, né, tem vários lugares do mundo. Ele falando, olha, gente, infelizmente, eu não posso virar para os pais e falar, pais, nós vamos receber seus alunos em breve, porque a gente não sabe qual que vai ser essa dimensão, né? Inclusive, assim, já entrando na discussão coronavírus, né, que a gente sempre entra no final das contas, várias coisas, né? Vocês viram que na China, que eles tinham conseguido segurar um pouquinho a onda, né? Começaram a voltar às atividades, agora já está tendo de novo. Já pediu para quarentena novamente. Pois é, então assim, a gente não sabe como... Gente, é uma coisa que provavelmente, igual o pessoal, né, os nossos pais e avós aí, que viveram a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente não tinha as consequências do que seria a Segunda Guerra Mundial, a gente também não sabe das consequências, a gente não sabe como é que vai ser. Tomara que tudo melhore, que daqui a pouco todo mundo vai se imunizar de alguma forma e melhore. Mas, sinceramente, nós chegamos hoje a 1 milhão de pessoas no mundo. 1 milhão.
de pessoas infectadas com coronavírus, né? É muita coisa. E fora os casos que a gente sabe que tem tudo a ver e que não são nomeados como coronavírus, né? Na Rússia, estava todo mundo, não sei se vocês viram isso, mas estava muita gente na Rússia falando assim, falando que a Rússia não tinha tido caso de coronavírus, né? Só que, na verdade, o que estava acontecendo na Rússia? Teve um aumento enorme de mortes por crises respiratórias agudas e zero morte por coronavírus. Ou seja, né? Eles, na verdade, só não estão falando que é coronavírus por questões políticas, mas teve um aumento assim, de 40% das mortes por crises respiratórias pulmonares, que é o caso aqui do Brasil, né? O que eles estão falando de números de casos verificados de coronavírus, eu tenho uma amiga que é médica que já falou a quantidade de óbito que ela já enfrentou de pneumonias agudas, de crises respiratórias agudas, que não saíram, ou às vezes nem fizeram os testes de coronavírus, é muito grande. Então, assim, sinceramente, não sei. Tô vendo, seus bonitinhos, tá? Tô vendo. Boniteza aí. Sinceramente, eu não sei se a gente pode ter expectativa que a gente vai voltar ou não. Não sei. Eu quero ser realista. Eu quero trabalhar. O que eu tô fazendo o cronograma, diversificando atividades, né? Para que a gente não tenha também só aula. Igual eu quis incluir os debates, ainda assim, eu quis manter os debates para a gente ter, mesmo sendo remoto, para a gente conseguir levar um semestre da melhor forma possível. Tomara que a gente consiga fazer pelo menos a prova global, por exemplo, lá em sala de aula. Mas como é que a gente vai garantir, né, que a gente vai voltar? Eu não estou criando muita expectativa. A coisa está realmente, né? E outra coisa, né, gente? Duas coisas, informações interessantes. Uma, não sei se vocês viram, tinha 24 aviões saindo carregados de material médico para vários países do mundo, de materiais hospitalares. A China foi lá, pagou à vista, os 24 aviões foram redirecionados para a China. Então, assim, a gente ainda enfrenta uma crise mundial que o mais forte ainda vai sobreviver mais do que os mais fracos. E o Brasilzão, a gente já não tem uma estrutura de saúde, a gente já não tem, né? A gente já não tem acesso à saúde, a gente já não tem a garantia de que todas as pessoas que vão para os hospitais são atendidas em condições adequadas. Vocês imaginam, por exemplo, uma coisa é o coronavírus no Canadá, né? Na própria Europa, que o sistema de saúde já é público, né? Já é 100% público. Outra coisa é o nosso país e todos os outros países de terceiro mundo, que a gente já não consegue absorver a quantidade de pessoas doentes. Imagina com a crise, eu não sei, né? Então, assim, se realmente não for uma coisa mais amena, que parece que não vai ser, porque os últimos 15 dias, né? De ontem para hoje, acho que foram 54 mortes. 54. Então, assim, de ontem para hoje, gente, 24 horas. É muito pouco tempo para morrer 54 pessoas da mesma coisa? Não é possível, né? Então, assim, sinceramente, a gente não pode ficar criando muita expectativa, não. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente não pode dispersar. O que eu vejo, assim, que os alunos, que tem acontecido com os alunos, é realmente misturar um pouco de descanso e férias, né? Junto a uma aula que é EAD. Então, assim, quem não está habituado ao regime EAD, e eu sei que vários de vocês não estão mesmo, né? A única coisa que eu peço é que vocês, assim, se organizem, né? Porque eu também estou enfrentando muita dificuldade, né? Eu tenho filho, vocês viram que eu tenho um filhinho que chega aqui a qualquer momento, ele pode vir aqui na sala e falar: oi, mamãe, tô aqui, né? Então, assim, essas coisas... Nós não vimos ele. Nós não vimos ele hora nenhuma. Eu descobri que você tá ficando piradinha. Não. Tá bêbada, professora. Não, nós não vimos ele, não. Emily. Emily não, a Emily tá dormindo. Tá junto dormindo. com a Rafaela. Eu tô aqui. E a Bianca. Gente, a Bianca...
Deixa eu te falar, o meu filho não chegou e falou assim... Ô, "Ô, meu Patrícia, amor, me da deixa. mamãe." Me deixa. Falou, não? Não, na também nossa não vi, aula não. Lógico que falou, gente. Vocês estão louca? Não, que Eu tô aula? surda, então. Só que foi no Outra Canvas. aula, Foi outra no aula. Canvas. Foi Vocês no mandaram um monte de Canvas. mensagem Não, falando, isso eu lembro, do falando, ai, loirinho, que Então, fofinho, que foi. anjinho, não sei o quê. Parece um anjinho, Eu Isso, não foi estava no presente. Canvas. eu estava. Tô falando que Eu vocês não estão estava presente na aula, não. tudo Peraí, Lelé vou me da Cuca. defender. Essa Não, vou me quarentena deixando defender. todo mundo Lelé da Cuca. Vou me defender. Eu Ô, não estava na Tatiana, aula, tá? mas você tá querendo, o que você tá dando esse ponto aí mesmo, das pessoas estão despertas, que a gente tá misturando férias com as aulas EAD. E não Mas só eu acho que a férias, gente. tá, Bia? Mas eu tô dizendo assim, por exemplo, é isso que eu ia falar Não, agora. mas realmente tem pessoas que misturam, tipo assim, um descanso dentro de casa com a aula que tem que ser dado. Mas eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso também. E você também, em casa, igual você disse, dos seus pais, da sua sogra. Eu acho que a informação, essa questão do coronavírus foi tão boom Aham. que o meu cérebro, ele já é lento. Bugou, Ele bugou. tá assim, eu fico muito dispersa, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu também tenho uma Eu irmã tenho que tá dificuldade também para no grupo concentrar. de risco. Eu tenho uma irmã que tá no grupo de risco. Aham. Então, assim, você fica pensando assim, mil coisas e você não consegue concentrar naquilo que você deve concentrar. Eu pego um texto para ler, igual agora eles estão falando, a gente tem um trabalho para entregar da Aham. Raquel. Uhum. Eu tô me detestando porque a minha conclusão ficou, desculpa a palavra, uma bosta, mas eu não consigo pegar o texto de novo para eu poder refazer a minha conclusão, que ficou péssima. Uhum. Porque eu não consigo me concentrar. Eu Gente, é entendo, gritaria o gente. dia inteiro em casa. E eu Não dá. entendo, assim, e não é diferente comigo, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, né, no meu caso, eu trabalho, tenho um escritório, que eu também estou numa dinâmica aqui online, né, uma dinâmica remota. A demanda que está chegando para mim é muito maior do que a demanda que eu né, tenho, que eu sou acostumada de trabalho. Eu não estou com as pessoas que trabalham junto comigo, então assim, é uma divisão de tarefas que não é, que acaba que tá muito acumulado. Além disso, né, eu tô falando assim, problemas da sociedade ainda da classe A média, sociedade, né? sim. Que assim, então assim, eu tô trabalhando em casa, quer dizer, eu ainda tenho o luxo de poder trabalhar em casa, né? Não, a gente é privilegiada, né? Privilegiado. Privilegiado quem pode trabalhar em casa. Quer dizer, eu tô trabalhando em casa pela advocacia quanto pelas aulas, né? Eu tô em casa. Mas aí meu filho também que tem a escolinha dele, também tá em casa, né? Meu marido também tá em casa. Aí por isso que eu tô falando assim, uma demanda bem de classe média, porque, por exemplo, aí a gente também, a nossa funcionária também, que vem alguns dias da semana também, não tá vindo. Então, isso tudo aí vai acumulando. Claro que a gente está tendo que dar conta de muito mais coisas que a gente dava antes. E outra, assimilar essa rotina. Quer dizer, acordar, tomar um banho, vestir uma roupa, não é ficar de pijama o dia inteiro, sentar na frente do computador e falar assim, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje, né? Então, pessoal, eu tô aqui, ó, conversando com vocês, eu tenho minha agendinha aqui de tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que falar com vocês, senão eu me perco também, né? Então, assim, se vocês estão com essa dificuldade em termos de estudo, o que eu sugiro, né? Dicas aí de organização. Peguem a agenda, façam agenda, escrevam, né? Tenham um minuto aí do dia para planejar o dia de vocês. Outra coisa, assim, tempo de atividade. Eu sempre sugiro que vocês façam, programem-se de hora em hora, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu vou estudar a manhã inteira a matéria da prova. A manhã inteira vocês não vão estudar, porque vocês vão pegar no celular, vocês vão pegar no WhatsApp, vocês vão conversar. Fazer home office. Fazer home office, fazer qualquer coisa, né? E às vezes menos o que tem que fazer, né? Então, programem-se igual meu marido. Meu marido trabalha pra caramba, mas no final eu percebo que ele sempre faz o que ele prefere fazer primeiro. Aí depois fica um monte de coisa da parte chata, burocrática da coisa sem fazer, porque ele primeiro fez as reuniões, as coisas que ele queria fazer, e quando viu, o dia já acabou.
Então, assim, gente, atentem-se à prioridade de vocês. Faça uma lista sensata, uma lista de quais atividades, de quais matérias que vocês querem estudar naquele dia e façam programas de hora em hora. Por exemplo, então, sei lá, vocês vão acordar 9 horas da manhã. Não era para acordar 9, mas vamos supor, né? De 9 às 10, você vai estudar determinada coisa. Então, de 9 até 9h55, então é 55 minutos só, mas é 55 minutos sem pegar no celular, sem conversar fiado, sem fazer qualquer outra coisa. Aí, vocês terminou os 55 minutos, aí vocês pegam o celular, entra no Instagram de vocês, pega o WhatsApp, conversa fiado, e depois escolhe outra atividade, outra disciplina ou outra coisa a fazer. Por exemplo, igual a Amy falou, o home office. Eu tenho que trabalhar. Então tá, então eu vou trabalhar 1 hora, eu estudo, 1 hora eu trabalho. Não, professora, mas eu tenho que trabalhar mesmo 8 horas. Tem que cumprir as horas. Beleza. Eu tenho que cumprir. Ok, então cumpra as suas horas de trabalho, mas aí não é muito diferente do que você já enfrentava de ter que ir para a faculdade, né? Sim, então, é mais tranquilo. Durante a faculdade. Porque aí você não tem que pegar ônibus, você não tem que pegar carro, não tem que enfrentar trânsito. Que, querendo ou não, a gente gasta 2, 3 horas por dia só nesse vai e volta. Então, assim... Há controvérsias. Mas uai. Ou mais, né? Eu gasto quase 4 horas. Pois é. Mas assim, eu assim, defendo, claro que existe sim essa questão da, né, não temos condução, né, a gente está mais tranquilo dentro de casa. Só que igual você, igual a... Eu tô falando assim, vocês estão dentro de casa, não é mais tranquilo dentro de casa, né? Eu falo assim, porque a gente não tem condução, não tem que ir pra aula e tal. Mas existe uma situação aí que é a nossa família, entendeu? Igual você falou. Você tem seu filho aí dentro de casa, a escolinha não funciona, a pessoa que tá... Aqui, deixa eu falar. Eu não tenho filho, mas tem um vizinho, falar baixo. Mas tem uns vizinhos que tem um filho que grita o dia inteiro. Pois é, então assim... Chora o dia inteiro. Agora, isso aí eu ouvi alguém falando isso, e isso é uma coisa muito importante. Olha só. A gente tem que estar preparado para as condições adversas da nossa vida. Tá? Verdade. Então, eu não queria estar vivendo isso, eu queria que o Brasil queria estar vivendo isso, né? Tivesse livre disso, mas a gente, né, os mais velhos aí, que tem uma vida com mais experiência, né? Vamos dizer assim, vão concordar comigo. As coisas não acontecem nas nossas vidas em situações, em condições normais de temperatura e pressão, né? As coisas vão acontecer na nossa vida, a faculdade é um dos caminhos. Depois da faculdade, gente, vocês só vão trabalhar o triplo do que vocês trabalham hoje, né? A coisa nunca vai melhorar, a coisa ela só pior em qual sentido? O problema só muda de direção. Só muda de direção. Então, assim, antes da faculdade, meu problema era a faculdade e o estágio, né? Hoje, aí eu formei, aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a fazer mestrado, eu fazia doutorado, aí eu casei, aí eu tenho uma casa, aí eu tenho um filho. E tem então, trabalho, e tem... Não vai mudar, entende? Então, assim... Mas, ô professora... É hora da gente se adaptar igual eu falei das tecnologias, mas isso serve para tudo. A gente tem que saber, claro, né, dentro de um limite razoável, né, de saúde física, de saúde mental, mas a gente tem que saber também que nem tudo na nossa vida vai acontecer na conformidade e no melhor dos mundos, né? Então, assim, dificuldade. Mas, professora, né? Assim, não é um problema que nós estamos tendo com você, muito pelo contrário, mas assim, né, a nossa turma ela é formada por 2 períodos, né, tem gente de outros, mas assim, é um problema que a gente tem vivido com outras disciplinas, assim, professores que acham que a nossa vida parou, então, tipo assim, agora vocês vivem por conta das atividades remotas. Então, assim, uma diferença entre a aula EAD e a aula remota. São 2 parâmetros. Eu concordo, mas então, assim, tenho uma leve sensação de que os professores
eles estão sabendo sim dessas dificuldades, tá, gente? Não estão, é aí que tá. No dia que nós fomos para a reunião, nós apresentamos essa questão. Então, assim, uma questão que foi apresentada no grupo, né, de sala e foi levado para a reunião, é essa questão da nossa saúde mental. Porque, assim, tem professor, igual eu te falei, não é o seu caso, mas tem professor que está desembolando atividade na gente, que se a gente tivesse em sala de aula, eles não estavam dando metade. Entendeu? Então, assim, igual a Bianca, eu terminei meu trabalho, nossa, só pra conclusão. Muito me admira ela que terminou. Porque eu não consegui nem sentar. Mas, na verdade, assim, eles estão dando trabalho porque, às vezes, vocês não estão tendo tantas aulas virtuais, né? Porque uma coisa pode substituir a outra também. Por exemplo, gente, hoje eu não vou dar aula, mas eu vou passar um trabalho. Eu poderia, né, fazer isso. Não sei. Tranquilo se você passasse um trabalho quando você tivesse conteúdo dado. Entendeu? Então, assim, ficou assim, pra gente, foi um ponto que eu levantei na reunião como representante de turma, precisamos fechar o semestre, temos pontos para distribuir, não distribuímos nada, vamos socar trabalho na galera. Porque aí fica assim, a universidade como quem distribuiu os pontos e os alunos que não fizeram. Então, assim, mas é só mesmo assim, que nós estamos assim, numa conversa, né, aberta. Sei, claro, entendeu? Mas eu não acho que é uma questão assim que não vai ser conversado, sabe? Eu acho que, pelo contrário, todos os professores que eu tenho conversado, assim, sem exceção, inclusive assim, uma orientação das coordenações, né? Eu não dou aula só para o curso de serviço social, eu dou para engenharia, além da faculdade de direito, né? Em todas as coordenações está todo mundo muito alinhado, assim, que a gente precisa entender as necessidades dos nossos alunos, que a gente precisa dar mais tempo para fazer as atividades. Então, eu acho que, sinceramente, eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Façam a parte de vocês, tá? Não igual eu falei, não significa que a gente não tem que batalhar e que não vai ter uma demanda maior de trabalho. Talvez tenha, sim. Para os professores, a demanda está enorme, porque pensa só, além de dar as aulas aqui, às vezes eu preciso disponibilizar material que antes eu nem iria disponibilizar. Às vezes eu tenho que fazer PowerPoint, dependendo da disciplina, né? Dependendo do conteúdo, eu preciso passar outros trabalhos, outras atividades, além aqui da aula, né? Então, o professor está ralando muito. Então, eu tenho uma sensação de que está todo mundo muito alinhado. Não tenho visto professores falando assim, vou pegar aqueles alunos, sabe? Então, assim, eu tô falando isso de coração também, que eu acho que vocês podem ficar tranquilos, claro. Gente, outra coisa, aluno tem essa mania e eu vou falar com vocês. Tentem ser claros com os professores de vocês, né? Professor, igual vocês foram comigo, professora, não dá para você adiar esse trabalho para outra semana porque temos 2 trabalhos nessa semana? Não é sem motivo, é com uma razão, né? Então, assim, eu acho sinceramente que se vocês pegarem todos os alunos, todos os professores e irem falando, trazendo as dificuldades, eu acho que está todo mundo pronto para atender vocês. Então, acho que isso não vai ser uma questão, tá? Eu acredito que até esse posicionamento meu, que eu fui a primeira pessoa a falar com você, né? Não muda a data, foi por conta disso. Porque, na verdade, depois que nós passamos pela reunião, e alguns casos específicos, a coordenação falou, gente, negocia direto com os professores. Eu acho que é uma negociação. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso deu uma liberdade, até mesmo para eu, já na hora que você falou, dia 29, eu falei, porra, véio, já tem 2 trabalhos para esse dia. Então, assim, não tem problema, pode falar, não tem problema. Mas eu acho que da mesma forma que vocês estão falando comigo, eu acho que vocês podem falar com os outros professores e acho também que, assim, que é bom dar esses feedbacks também para o professor, porque às vezes, gente, ele não tá percebendo que ele tá passando muito trabalho para vocês. Às vezes tá ok. Dentro ali da visão dele, dentro de uma normalidade dele, tá ok. Então, assim, eu acho que tudo é falado. A gente não pode também achar que o professor é Deus e que ele sabe tudo, né? Na verdade, não. A gente precisa desse feedback de vocês, tá bom? Na verdade, foi uma coisa que eu observei muito isso. Às vezes a gente tem um pouco de medo de falar com o professor, claro, né? De questionar alguma coisa com ele. E ontem na reunião, né? A reunião acho que foi ontem. Não, mentira, foi quarta. A gente chegou, eu pelo menos cheguei a essa conclusão. Cara, vamos expor. Tá difícil para todo mundo. Assim como também a gente sabe que tá difícil para vocês.
Pelo menos assim, abrir um pouco a nossa visão, tá difícil mesmo. Imagina que tá todo mundo tendo que adaptar a essas tecnologias, gente. Tem professor que nunca entrou, às vezes, né, no computador, nunca gravou um vídeo, nunca postou um vídeo no YouTube, nunca teve que fazer uma conferência online. Vocês imaginam a dificuldade que não é, né? Então, assim, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que o que a gente precisa lembrar é isso, vai dar tudo certo, mas a gente também tem que se esforçar, né? Não adianta ficar achando que as coisas vão cair aqui no nosso colo, nunca vão cair na vida, não vai ser agora, nessa situação que vai, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Vamos finalizar. Então, estejam preparados para a próxima aula. Hoje, a nossa adesão, ela tinha sido de 25 alunos, mas agora a gente já está com pouquinhos aí por aí. Tentem engajar mais a turma. Acho que vocês estão mais perto, vocês são responsáveis por isso também, de não deixar os colegas de vocês desanimarem. Às vezes eles estão enfrentando dificuldades, né, tanto de acesso quanto na realidade, assim, dificuldade igual, não sei se foi a Emily que falou, fiquei confusa aqui agora, mas assim, professora, às vezes eu não consigo me concentrar. Às vezes o colega que está do seu lado também está com dificuldade. Então, tentem se ajudar, gente. É um momento de ajuda. Todo mundo tem que se ajudar. Chamem os alunos e falem, gente, tem trabalhos. Às vezes vai ter aluno que fala, gente, eu não estou nem sabendo que vai ter trabalho. Então, lembre, fala com os seus grupos. Cada um de vocês estão aí com 4 pessoas no dia a dia, né? Nos trabalhos, 4, 5 pessoas. Então, motivem o grupo de vocês. É isso que eu peço, que eu acho que todos os professores gostariam de pedir também, tá bom? Então, eu tô vendo esse cervejinho que deu muita vontade de tomar essa cervejinha com vocês aí. Um dia a gente vai tomar, tá? Tá dando, assim, inveja total. Tô vendo vocês aí brindando, Isaías, tudo bem. Acabou a cerveja, acabou a aula, hein, professora? Não, acabou. Aí, pessoal, então, descansa. Não, eu me programei para 2 cervejas. Tive que pegar mais uma, professora. Você acabou demais, comigo. Eu falo demais, pois é. Mas beleza, pessoal. Conto com vocês, então, quarta-feira que vem, pelo Zoom. Mando outro link, mando o link, né, no dia bonitinho lá para a Tairine enviar para vocês. E posto também no Canvas, ou seja, vai dar tudo organizado. Depois vocês entrem lá no módulo. Não esquece de mandar o código, que eu entrei por ele. Eu mandei o código, eu mandei o link. Tá, manda o link e código, beleza. Isso. Professora, não esquece de mandar, por favor, o cronograma que você fez. Não esqueço. A Tairine, melhor botar a parte escrita. Patrícia já tá alterada. Aqui não mandar o cronograma. Cronograma não, estrutura do trabalho, né? Que você tá falando. Nós estamos dependendo. Também, tá? Tô vendo aí, viu, Naira? Você risonha. Tá. Ou você bebendo vinho, gracinha. Eu não tenho provas. Tá vendo como é que o povo é esperto aqui? Mas beleza, gente. Então, descansem fim de semana, né? Vejam as suas séries, vejam seus filmes, mas também tirar 2, 3 horinhas por fim de semana para estudar não mata ninguém não, viu? Não mata não. Eu já cheguei em fase de aquele tipo de matéria da sua prova, misericórdia. E eu rezando para ter tempo para estudar, né? Porque fim de semana não tem tempo para estudar. Eu trabalho igual uma condenada dia de semana. Então, assim, aproveita se vocês têm tempo de estudar. Não mata ninguém 2, 3 horinhas de estudo no fim de semana também não, tá bom? Criem um hábito que depois a coisa fica mais prazerosa. Eu prometo, né? Mas tem que ter o hábito. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Manda lá no grupo de vocês. Beijo. Pro povo participar do debate quarta-feira. Beijo. Bom? Com Deus. Pega minha van.